Olá, estamos começando mais um episódio da MNcast, o podcast da Menezes Niebuhr, Sociedade de Advogados, que está disponível nas plataformas YouTube e Spotify. Eu, Michel Scaff, sócio coordenador da área de relações de consumo, estou aqui hoje para debater sobre alta performance e gestão, com duas convidadas. A primeira delas, vou apresentar para vocês, Gabriele Brigman, minha sócia, uma das coordenadoras do Núcleo de Direito Tributário e Aduaneiro do escritório. Muito bem-vinda. Obrigada, Michel. Obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Michel, meu sócio, amigo, Cris, é um prazer te receber, trocar essa ideia. Acho que é um tema super interessante para a gente aprender bastante com tudo que tu tem a compartilhar conosco. É uma satisfação mesmo estar aqui nessa tarde com vocês. E nossa segunda convidada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Cris Faria, especialista em liderança e gestão de propósito, 15 anos de experiência na parte de recursos humanos, com foco em desenvolvimento humano e organizacional. A Cris atua no planejamento e construção de programas de desenvolvimento de liderança, plano de sucessores, retenção de talentos, endomarketing, clima, cultura, tem muita coisa legal para a gente discutir. A Cris também, ela é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Santa Catarina, né, da Regional de Florianópolis. Cris, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Tenho certeza que esse papo vai ser muito gostoso, leve e que de verdade vai trazer já subsídio e ferramenta para a gente já trabalhar no dia a dia. Ótimo. Vamos lá, para começar o nosso bate-papo sobre esse assunto que todo mundo gosta, eu acho que todo mundo quer debater hoje em dia, que é a gestão, que é a alta performance, que é a liderança. Vamos começar com o tema da alta performance, né? Hoje em dia, nós enfrentamos no dia a dia, imagino que tu, com a tua experiência também, tu auxilia as empresas, tudo isso, na busca por aqueles profissionais de alta performance. Quais são as características hoje que tu entende que esse profissional deva ter? Pensando que assim, o podcast, a gente tem pessoas de variadas graduações, advogados, não advogados. O que tu vê no dia a dia e quais são as tuas dicas dessas características? Legal. Primeiro, a gente precisa ter consciência de que a gente não precisa ir muito longe para poder falar sobre alta performance. Poderia vir com um monte de termo técnico, com um monte de teoria e autor? Poderia, mas vamos lá. Na prática, quais são as características de uma pessoa voltada para alta performance? Primeiro, determinação e foco. As pessoas elas não conseguem dar o seu máximo potencial, porque uma coisa é o potencial, outra coisa é o desempenho. A alta performance, e caiu na boca do povo, né? Todo mundo fala de alta performance. Porque tem que ter alta performance e gestão de alta performance, que a pessoa tem que ter. Tem que ter, nem toda a área precisa, nem para tudo que eu me proponho a fazer, eu preciso ter alta performance. Então, não é uma obrigatoriedade. É algo que ajuda em determinadas áreas, em determinadas funções que a gente vai desempenhar. Pense que a gente tem um potencial. Por exemplo, eu tenho um grande potencial para ser uma grande comunicadora de TV. Não é o meu caso, mas vamos supor. Usem a imaginação, né? Imagine que eu tenho um grande potencial. Eu preciso o potencial por potencial não me traz resultado. Ele só me traz resultado quando eu transformo potencial em desempenho, naquilo que eu faço. Eu consigo transformar o potencial de ser uma grande comunicadora quando eu começo, de fato, a comunicar. Não é só falar, mas, de fato, praticar. Então, quando eu treino a comunicação, eu começo a transformar o potencial em desempenho. E aí é que começa a vir a performance. Quando eu vou me tornando bom naquilo que eu treino mais. E é uma frase que eu trago comigo há um bom tempo. A gente se torna bom naquilo que treina mais. O que é treinar? É eu conseguir colocar menos energia para desempenhar a mesma coisa, a mesma função, a mesma atividade, a mesma tarefa. Exemplo, para ficar fácil de a gente entender. Eu vou correr. Eu já fui atleta, né? Eu já fui maratonista. Então, qual que é o treino e qual que é a evidência do treino? Se eu não estou treinada,
Para eu correr 10 quilômetros e eu não treino, não estou treinado, eu vou ter que demandar uma energia muito grande. Eu vou cansar, eu vou ficar ofegante, meu coração ele vai ficar numa constante acelerada. O que é o treino? Eu consegui correr os mesmos 10 quilômetros num tempo menor, demandando menos energia, conseguindo conversar, conseguindo até cantar, né? Isso é treino. Eu consegui desempenhar as mesmas atividades com a demanda de energia menor. Isso vem a ser, de uma forma simples, alta performance. Eu consegui desempenhar aquilo que eu preciso desempenhar num determinado tempo pequeno e de forma inteligente. Não é se encher de tarefa, é de fazer as tarefas de forma inteligente. E a alta performance, ela está em tudo, né? Na verdade, não é numa profissão, não é no atleta, ela pode ser encontrada em qualquer pessoa, basta querer. E para a advocacia, eu acho que isso é muito importante, porque nós estamos falando de uma atividade que ela é intelectual e que, exceto aqueles profissionais que estejam de acordo, que esteja tudo bem, ficarem mais naquelas fases iniciais da carreira, em questões mais operacionais, fora esse grupo de pessoas que prefere esse tipo de trabalho, mas, via de regra, é uma atividade que vai exigir um crescimento profissional, e esse crescimento ele depende também dessas entregas, do conhecimento, da autogestão, do poder de crescimento pessoal dessa pessoa, que aí vem a alta performance. Então, embora a alta performance, falar só em alta performance no direito não vá ser muito diferente do que é para um atleta olímpico, para um atleta amador, para um comunicador ou para qualquer outra profissão, ele é muito possível de ser utilizado como um viés de crescimento mesmo profissional no direito, na advocacia, né? Exato. E sabe o que é legal disso? As pessoas elas precisam querer. Porque não adianta eu saber e não adianta eu conhecer sobre, falar sobre e de verdade saber aquilo que precisa ser feito. Ela precisa querer, porque não é confortável. A pessoa ela vai ter que sair da sua zona de conforto. A zona de conforto não é a zona da alta performance, não é a zona de entrega 100%. A zona de conforto é aquela que estou lá, confortável fazendo aquilo que eu sempre faço, que eu sei fazer, que eu já treinei, etc. Mas o fazer diferente, fazer entregas diferentes no mundo que muda o tempo inteiro é o grande desafio. Então, a pessoa ela precisa querer estar disposta ao desconforto. Ninguém acorda de manhã, 5 horas da manhã, puta, acordei com a vontade de ir para academia, né? Cara, olha, se vocês conhecem alguém que acorda desse jeito, com essa vontade, me avisa. Ela precisa sair do lugar. É o levantar a bunda da cadeira e querer fazer alguma coisa. A performance, ela depende muito da vontade. A vontade do querer fazer. Então, é o levantar a bunda da cadeira e, de verdade, buscar a vontade. Porque a gente não acorda 5 horas da manhã... Ai, acordei morrendo de vontade de ir pra academia. A gente acorda cansado, puta, quero dormir mais, né? É a primeira coisa que a gente pensa, ai, podia ficar aqui dormindo um pouquinho mais, né? Mas não, ela busca essa vontade, ela levanta. Ela levanta e ela vai em busca daquilo que ela quer. Então, a vontade, ela é essencial. Pelo que eu vejo, assim, eu concordo plenamente contigo. Ela está linkada àquele objetivo que a pessoa quer alcançar. A pessoa precisa ter um objetivo, ela vai ter, obviamente, se sacrificar, ter uma entrega, né? Seja um maratonista, seja um profissional em qualquer ramo que ele atue, ele vai precisar ter um objetivo, uma entrega mais ou menos no mesmo grau, né? Não há como alcançar uma alta performance, um alto objetivo com uma entrega baixa. Né? Atleta olímpico fala isso, eu treinei muito para chegar aqui. Né? E um profissional também, ele também tem que se entregar, ele vai ter que acordar cedo para estudar, enfim, tudo isso. Então, assim, esse objetivo eu acho que é muito importante hoje para o pessoal, de estar linkado ao objetivo que eu tenho, onde eu quero chegar, vai estar diretamente ligado ao esforço que eu tenho que desenvolver. O sair da zona do conforto, né? Porque às vezes a gente acha que vai ter o resultado sem fazer o necessário. Então, assim, precisa estar sempre fazendo mais, se autodesafiar, se autoconhecer. Eu acho que na alta performance o autoconhecimento é essencial. A pessoa ter essa capacidade de se enxergar, se conhecer, saber suas limitações, saber até que ponto ela pode também ultrapassar os seus limites, até que ponto é sadio, mas até que ponto, mesmo não sendo tão sadio, ainda vale a pena aquele desafio para alcançar o que se busca, né? Eu acho que o autoconhecimento, de fato, assim, ele te dá até a possibilidade de enxergar de forma muito honesta as suas próprias limitações, o que precisa ser treinado
no teu dia a dia, e daí, de fato, você buscar essa performance acima do que se entregava até o momento, né? E aí vem a clareza, o quanto a clareza é fundamental. E não só clareza na companhia onde a gente trabalha, a clareza na vida. Porque, de fato, as competências que a gente tem que vão junto com a gente, elas vão com a gente aonde a gente está, seja dentro de casa, ou seja dentro de uma companhia, ou seja numa comunidade, ou seja numa associação. Então, aquilo que a gente tem está dentro da gente já. E aí vem o autoconhecimento de eu saber as minhas limitações e, por outro lado, também ter a clareza daquilo que eu quero. Aquilo que eu quero. Eu quero ter alta performance, eu quero trabalhar com entregas, porque no mundo corporativo e nas companhias é isso que vai acontecer. Se eu não gosto de pressão, então eu não vou trabalhar. Porque vai ter pressão, vai ter entrega, vai ter cobrança. Isso vai acontecer. O quanto eu estou disposto a isso? Porque hoje a gente vê... Hoje a internet veio, a tecnologia está aí, está dominando o mundo, a AI chegou. Então, a gente está sendo engolido por uma quantidade de informação e de forma rápida que a gente não tinha antes. Antes, como é que a gente se comunicava com alguém que estava longe? Por e-mail, quando tinha e-mail, né? Quando chegou a internet. Mas eu ainda sou da época da carta, do fax, né? Então, que a informação ela demorava um pouco mais para chegar. Hoje em dia, ela chega rápido, ela chega sem muito filtro, e aí a gente não se aprofunda e as pessoas elas estão ficando rasas. E nessa parte mais rasa, a gente não consegue fazer entregas melhores, entregas mais profundas. A gente precisa se aprofundar, e para isso é necessário escolher. Ter clareza daquilo que eu quero, não só na companhia, mas o que eu quero na vida, para começar a me fazer perguntas. Esse lugar que eu trabalho está de acordo também com o meu objetivo pessoal? E às vezes a pessoa não sabe onde é que ela quer estar daqui a 20 anos. Tá tudo bem não saber onde quer estar daqui a 20 anos, mas e amanhã? E hoje? Eu quero estar onde? No final desse ano, eu quero estar onde? Daqui a 3 meses, eu quero estar onde? Eu quero ter quanto na minha conta bancária? Eu quero ter quantos relacionamentos na vida? Relacionamento de amizade, de networking e tudo mais. Então, trazer isso para clareza de objetivo que se quer, e não precisa ir muito longe, não precisa ser complexo. Deve ser simples, porque o simples funciona. Esse é o primeiro caminho para a gente começar a fazer entregas, trabalhar com entregas. E não entregas de longe. O que eu vou entregar essa semana? Por exemplo, se hoje tu tá me ouvindo numa segunda-feira, o que eu quero entregar na sexta-feira? Quais as entregas que eu quero fazer? E colocar no papel, né? Isso para gestão é muito importante, né? Eu tenho muita gestão à distância. A BRH, inclusive, a minha gestão ela é à distância. Eu estou entre Florianópolis e São Paulo. Então, eu preciso trabalhar com entregas. Qual que vai ser a entrega da semana? Qual que é a entrega do dia? Porque a partir daí a gente consegue medir. E não existe resultado sem métrica. A gente não consegue medir aonde que a gente quer chegar, ou se a gente está indo para o caminho certo, se a gente não fizer checkpoints daquilo que a gente precisa ter de resultado do lado de cá. A advocacia acaba não sendo tão comum adotar técnicas de gestão, né? Os advogados, tradicionalmente, eles se dedicam muito à atividade fim, ao intelecto, ao estudo, que é essencial, mas não é tão comum nos escritórios menores um cuidado com a gestão. E lá no escritório a gente tem, já há muitos anos, até antes de eu entrar, um cuidado no planejamento estratégico do ano. A gente adota a metodologia OKR, que é mais ou menos isso e pode ser tranquilamente utilizada na gestão pessoal, né? Que é você ter clareza de qual é o objetivo para aquele ano, para os próximos 5 anos ou para qualquer período que se definir, e quais os resultados chaves que vão comprovar que eu estou atingindo aquele meu objetivo. E aí, tudo isso no papel, de uma forma organizada, e que você está olhando semanalmente e o tempo todo voltando, fazendo pequenos ajustes, isso te dá essa clareza, e melhor do que a clareza é o sentimento de quando aquilo é cumprido. A gente está agora já, para muitos, quase no final do ano, né? Estamos encerrando agosto, e eu olho para o nosso planejamento do aduaneiro e eu sei que 70% eu já tenho certeza absoluta que eu vou cumprir. E aí eu preciso só correr atrás de mais 10, 20
para ainda estar numa situação bem confortável. E esse sentimento, no final, de tu entregar tudo, entregar com alta performance, com o teu melhor, montando uma equipe bem desenvolvida e chegar no final e perceber que deu certo e que aquele planejamento foi bem sucedido, eu acho que é aquele sentimento que vai te confirmando o teu objetivo e que vai te dando prazer, que vai te trazendo a felicidade no final das contas, né? Exato. Essa linha o Joel falou num dos episódios publicados no MNCast sobre planejamento de carreira, ele falou muito, a primeira coisa que precisa ter é o seu objetivo lá na frente. O que te faz feliz? É mais ou menos. Eu preciso saber o que me faz feliz para saber o que eu quero, para eu traçar minhas metas e, obviamente, eu vou ter o ônus e o bônus daquela escolha que eu fiz, né? Eu que me questiono muito assim, as pessoas querem mais equilíbrio na vida dela. Elas querem cuidar da saúde, elas querem cuidar do sono, da alimentação, mas também não querem, às vezes, esse equilíbrio do que quer com o que vai dar, né? Que eu acho que isso é muito importante. O equilíbrio é equilibrar todos os pratos, mas não da mesma forma necessariamente. Pode ser numa fase da vida você vai se dedicar mais a uma coisa, mas tu não vai deixar aquela totalmente sem fazer nada, mas tu vai se dedicar com menos intensidade naquilo. Não quer dizer que em todas as fases da vida se dedicar à mesma coisa na mesma intensidade, né, Cris? Exato. E aí, quando se fala de equilíbrio, daquilo que se quer de felicidade, gente, felicidade é ciência, já está aí. A psicologia positiva, ela veio, inclusive, para trazer para a gente dados e fatos daquilo que é felicidade. Então, quando eu busco um estado de bem-estar, e principalmente essa geração que está chegando agora, ela já está chegando com essa consciência um pouco maior, é necessário a gente colocar os pés no chão e refletir sobre isso. E quando a gente fala de estado de bem-estar, a gente fala de elementos específicos, tanto na companhia, no mundo corporativo onde a gente está, quanto do lado de cá também. Porque a vida é uma só. Não existe vida pessoal e vida profissional. É a vida. É a vida, e aí eu tenho algumas áreas, assim como eu tenho áreas dentro de um squad, setores, cada empresa, indústria ou área tech, enfim, cada um tem uma nomenclatura diferente, mas no fim do dia é tudo a mesma coisa, né? São áreas diferentes que fazem funções diferentes e é isso daí, cada um dá o nome que quiser. Então, quando a gente olha para dentro de uma companhia, a gente tem algumas áreas, na vida também a gente tem algumas. E a companhia, o meu trabalho, é uma dessas áreas que fazem parte da minha vida. Então, eu olhar para cada uma dessas áreas e saber que em cada uma delas a busca pelo bem-estar, ela é uma constante, e aí eu saber o que exatamente eu preciso treinar. Lembra? A gente se torna bom naquilo que treina mais, inclusive felicidade. Inclusive bem-estar. Então, eu olhar para cada um desses pontos e saber qual que é a busca que eu tenho por esse estado de bem-estar. Então, não é a busca pela felicidade, é olhar para o agora. E olhar para os relacionamentos. Como que eu cuido dos relacionamentos da minha área corporativa, da minha área pessoal, da minha área social? Como que eu cuido desses relacionamentos? Porque eu sou corresponsável. E muitas vezes a gente vai estar num lugar que tem pessoas que a gente não admira tanto assim, mas a gente vai ter que conviver com elas. Então, como que eu cuido desse relacionamento? Porque eu sou corresponsável também. Relacionamentos saudáveis. Resultado. Quais os resultados que eu tenho? E por isso que o OKR é uma metodologia que eu gosto muito, eu uso, sou certificada, inclusive, e eu trago para qualquer área da vida, seja em mentoria, seja em grupo, seja na alta liderança. Então, trabalhar com as entregas, prazo, o que eu consegui entregar, é possível, não é possível? E o Smart funciona. Gente, funciona, a gente tem ferramentas simples, básicas e que funcionam. A gente não precisa trazer um alto nível de complexidade. O que acontece muito hoje em dia? As pessoas elas começam no A e já querem ir para o Z. Já querem pular todo o alfabeto sem passar pelo processo de aprendizagem. Então, a métrica desses resultados e eu saber que eu estou fazendo pequenas entregas, mas entregas também faz parte desse estado de bem-estar. Engajamento, estar engajado com aquilo que se faz. E aí, trazendo para a companhia, meu líder precisa me engajar. Não, ele não precisa, porque o engajamento é uma escolha. E é uma escolha de cada pessoa. A gente não motiva as pessoas. O motivo, ele é de cada um. A gente pode estimular, mas o motivo,
Tu que tem que descobrir aí qual que é o teu motivo que te faz levantar da cama todo dia e fazer aquilo que tu precisa fazer, passar pelo desconforto, pela pressão e etc. Tu, né? Qual que é o teu motivo que te faz levantar todo dia de manhã, ir pra academia, sei lá, 5 horas da manhã? O que falta muitas vezes? Prioridade. Eu tenho 2 pessoas. Uma passou por um infarto, a outra ainda não. Quem que vai acordar 4h30 da manhã para ir para academia? Quem já teve a beira da morte. Porque para ela aquilo é fundamental. Ela tem um motivo muito forte. Então, é esse motivo que faz a gente, de verdade, se sacrificar muitas vezes e ter as perdas necessárias. A vida é perda e ganho. A gente não ganha alguma coisa sem perder algo. A gente não consegue colocar alguma coisa na nossa rotina sem perder algo também. O cultivar emoções positivas, né? O quanto que eu tenho foco no copo meio cheio, ao invés do copo meio vazio. De tudo a gente tira aprendizado. Eu olho para situações com um olhar mais positivo ou com um olhar mais negativo. Tem pessoas que reclamam o tempo inteiro. São as pessoas que vivem doentes, são as pessoas que têm resultados ruins. Por quê? Porque elas não conseguem ver o lado positivo. E o ruim chama o ruim, assim como o bom chama o bom. Então, onde que a gente foca? E nisso a gente vai construindo um estado de bem-estar. Falei sobre relacionamento saudável, falei sobre emoções positivas, falei sobre engajamento, falei sobre resultado e o propósito, que é o sentido. O porquê que eu faço o que eu faço, o porquê que eu preciso fazer determinada tarefa, qual que é o ganho que eu vou ter. E quando eu começo a olhar para essas áreas de forma pontual, mas treinando isso e trazendo isso para o dia a dia, eu começo a entrar num estado de bem-estar, que é aquilo que me faz feliz. Por que muita gente fala que olhar o pôr do sol me faz feliz, né? Isso é felicidade para mim. Não, isso é o que te traz estado de bem-estar. Por quê? Porque é o que te traz realização, porque é o porquê te traz emoções positivas, é porque te faz parar, refletir, estar no momento presente. Então, saber o que engloba todo esse conceito é fundamental para a gente poder direcionar e ter a clareza de onde que eu preciso colocar o meu foco. E falando já de engajamento, como tu abordasse o tema, hoje em dia muito se fala de engajamento e da dificuldade de engajar, ou do desafio, melhor assim dizendo, de engajar, principalmente porque as diversas gerações que existem, né? Hoje em dia dizem que gerações é menos de anos já se cria uma geração. O que do teu lado, da tua experiência, são esses desafios? Como executar, como desenvolver? Aí não estamos falando mais do indivíduo de alta performance, mas um time de alta performance. Exato. Quando a gente olha para uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que não está engajada, e a gente olha para as pesquisas, as pesquisas elas trazem alguns números bastante assustadores. Existem as pessoas engajadas, as pessoas desengajadas e as pessoas ativamente desengajadas. Que é a pior pessoa que a gente pode ter por perto. Porque além de ela não se engajar, de ela não escolher se engajar, ela leva todo mundo pro buraco. É o detrator esse. Exato. É a pessoa que, além de não estar engajada, ela começa a desengajar todas as pessoas e vai trazendo... É a primeira que tem que sair. É a primeira que tem que sair. É a primeira que a gente tem que tirar. E aí, como que a gente consegue promover um ambiente em que as pessoas consigam escolher se engajar? Lembra? Engajamento é uma escolha, e é uma escolha da pessoa do outro lado. Eu consigo promover um ambiente em que ela consiga se engajar. Primeira coisa que precisa vir na minha cabeça quando eu falo de engajamento: metas claras, objetivas e feedback constante. Ponto. Por quê? Porque eu vou ter resultado, eu vou ter métrica, eu vou conseguir fazer com que a pessoa veja que de verdade ela está indo para o caminho certo, ela vai saber o porquê que ela está indo, se ela está no caminho, naquilo que eu espero, naquilo que eu não espero, em suprir as expectativas não só dela, mas da companhia também, da liderança, etc. Então, é fundamental que eu tenha isso claro na minha cabeça. Metas claras, objetivas e feedback constante. E aí, a partir daí, o autoconhecimento, ele entra para a gente conseguir saber a nossa limitação, inclusive do conseguir me comunicar com a pessoa e de trazer dela a clareza daquilo que ela quer. Porque, de um lado, eu tenho uma pessoa que ela olha para os seus próprios interesses, do outro lado, eu também tenho uma companhia que olha para os seus próprios interesses, mas não deveria ser assim? Vai ser assim. O ser humano, ele é condicionado e ele está na vida para olhar para os seus interesses. Cada um, ele puxa a corda para o seu lado. Qual que é o grande desafio quando a gente reúne um grupo de pessoas? É todo mundo pegar na mesma corda, né? É fazer com que ela pegue a mesma corda e a gente consiga puxar a corda para o mesmo lado. E para isso eu preciso aliar os interesses pessoais, individuais do indivíduo e os interesses do grupo.
E numa companhia é muito desafiador a gente trazer para cima da mesa os desafios do grupo, as importâncias do grupo, aquilo que é importante para o grupo. Porque quando eu estou à frente de um time, a necessidade do grupo, ela vai sempre prevalecer, tem que prevalecer sobre a necessidade pessoal. Então, a necessidade do grupo, essa construção, ela tem que ser coletiva. Porque cada um vai colocar em cima da mesa aquilo que é importante para si. Vou dar um exemplo. Eu tenho um grupo de pessoas que eu preciso envolver em um projeto. Eu preciso que elas se engajem nesse projeto. Se eu conheço qual que é a necessidade de cada pessoa, eu vou conseguir trazer para cima da mesa, diante da necessidade daquilo que precisa ser feito, que é importante para cada um. Às vezes, para uma pessoa, é importante que ela tenha um status. E não tem bom nem ruim. Tem motivos diferentes, né? Tem importâncias diferentes. Para ela é importante ter status, para outra é importante a tomada de decisão. Se eu conseguir aliar isso tudo num grupo, eu dou para uma pessoa o status e a outra eu deixo que ela tome a decisão. O que tem o status precisa tomar decisão? Não, nem sempre. De repente eu consigo fazer com que outra pessoa tome essas decisões. E assim eu vou conseguindo suprir a necessidade de cada um. Mas é importante que o alinhamento, e se fala muito de alinhamento, né? Os combinados, no fim, são os combinados. Combinado não sai caro, esse ditado ele já é velho, ele é verdadeiro agora, ele vai ser verdadeiro para frente. Então, fazer os combinados com as pessoas. O que aqui pode, o que aqui não pode. Se tu não consegue conviver com esse pode e esse não pode, talvez aqui não seja o teu lugar. E não tem profissional, não vai fazer da pessoa uma pessoa boa ou ruim porque ela não se adaptou àquele ambiente. Só vai fazer dela uma pessoa que não se adapta àquela realidade. E tá tudo bem. E por isso que é importante o desenvolvimento do líder, de ele, nesse processo de autoconhecimento, ele ter a capacidade racional de entender os perfis que ele tem dentro da equipe, conhecer os detratores e já eliminar o quanto antes, porque é uma pessoa que não está feliz. Se ela está agindo de forma a detratar o negócio, ela não está feliz e certamente ela vai ser mais feliz em algum outro lugar. E aí o líder, quando ele está bem desenvolvido e ele busca esse alinhamento de expectativas com a equipe, tudo é muito honesto, tudo é muito aberto e tudo se dá esse feedback de forma muito clara. A gente gosta muito também no escritório de utilizar a metodologia one-on-one para feedbacks constantes com a equipe. E a partir do momento que eu comecei a utilizar essa metodologia, ficou muito mais fácil tanto desenvolver a equipe e passar para eles de uma forma clara, porque no dia a dia a gente não tem esse momento, né, de sentar com uma pessoa no meio da loucura do escritório, dos prazos acontecendo, de sentar com a pessoa e falar assim, nossa, isso aqui ó, é um pequeno ajuste que você precisa fazer, porque a sua comunicação está assim, assim, assado, ou qualquer outro aspecto pessoal. Então, nesse momento da one-on-one, você está dedicado ali por 1 hora. A gente começou a fazer mensal, hoje eu já faço bimestral, porque a equipe já está mais madura. Mas tu tem 1 hora ali que só fica conversando com as pessoas, tentando entender o que incomoda ela, porque no dia a dia tu não sabe o que está incomodando, o que está problemas pessoais, muitas vezes, ou problemas de relacionamento. E naquela 1 hora tu entende, tu alinha expectativas, tu diz o que tu está esperando, o que ela não está entregando, e depois também se torna muito fácil para uma tarefa que todos, o brasileiro em geral, acha difícil, que é o desligamento, que muitas vezes é necessário, e você fala bastante disso, né, disso que a gente não poder se apegar às pessoas, e isso é natural no meio corporativo, né? Ninguém está eternamente onde ela se encontra hoje, e está tudo bem. A gente está buscando o grupo, o bem-estar do grupo, o bem-estar do negócio, e isso precisa ser aceito como algo leve, né? Algo que faz sentido para todos, porque quando o negócio cresce, todo mundo vai crescer junto. E esse desapego com as pessoas, mais com respeito, e isso eu acho essencial, porque às vezes parece muito frio dizer, né, que, olha, você tem que ter tranquilidade para demitir, você não pode ter apego com as pessoas, mas você é uma pessoa muito fria, como é que vai ter uma liderança assim? Não, você vai tratar sempre com muito respeito, muita abertura de comunicação, muito feedback, todas as oportunidades possíveis. Antes do encerramento do vínculo, você vai dizer, olha, a gente precisa corrigir isso aqui, se a gente não corrigir em 1 mês, 2 meses, o resultado vai ser esse, tudo vai estar muito claro com a pessoa, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho desse desapego, que é um tema que eu achei super interessante. É que isso faz tudo parte do processo, né? Do processo da empresa, da maturidade, do negócio e das próprias pessoas, né? Uhum. Às vezes um desligamento, uma saída, faz virar uma chave naquela pessoa, opa, eu
Tem, às vezes, se não deu certo em um lugar, vai dar, com certeza vai dar certo em outro. Né? Talvez o perfil não era aquele que combinasse, os objetivos não estavam alinhados. Às vezes era a fase de vida da pessoa, não estava, né, Cris? Então, acho que é um pouco disso. Às vezes é a oportunidade justamente para a pessoa também refletir. Às vezes também não tem os objetivos claros, que eu acho que isso é super normal. Às vezes a gente é jovem ou está numa fase de vida mais jovem que tu não sabe do que tu vai ser daqui a 10 anos ainda. Tu ainda está se questionando. Talvez a maturidade também te dê mais essa clareza, e também não tem nenhum problema. Depois de 10 anos, eu cheguei nesse objetivo, agora eu vou pivotar, vou para outro objetivo. Já vi que ali eu quero sair da minha zona de conforto, ou já atingi o conforto. Então, acho que tem um pouco dessa mescla, né, Cris? Sim, e é muito interessante, né? É muito fácil a gente falar, não é pessoal. Mas, gente, não é pessoal. Não é a pessoa. É a entrega que ela faz naquele determinado momento, no momento de vida, o estado emocional que ela se encontra naquele momento. Então, a gente tem uma entrega que precisa ser feita e uma pessoa que, de repente, não está preparada nesse momento para fazer a entrega necessária. Não é ela, é o momento. Então, não é pessoal. Só que, às vezes, é muito difícil a gente fazer essa desidentificação. Isso é uma competência, né? A desidentificação. Desidentificar a pessoa da cadeira. Isso se trabalha muito dentro de cargos e salários, né? Quando a gente vai desenhar um cargo, escrever a função e as tarefas que precisam ser desempenhadas, qual que é a primeira coisa que qual que é a tendência de as pessoas pensarem, enxergarem a pessoa sentada naquela cadeira e a gente olha para as características da pessoa. Não é pessoal. Tira a pessoa da cadeira. Olha para a cadeira. O que essa cadeira precisa desempenhar? E a partir daí, depois eu vou colocar a pessoa sentada nessa cadeira. Só que muitas vezes o processo ele é o contrário. Né? Para desempenhar essa função, o que precisa de formação, por exemplo? Aí olha para a pessoa. Ela tem formação de A, B e C, então precisa disso. Não, às vezes não precisa disso tudo, né? Às vezes pode ser alguma outra formação. Então, o desidentificar, e não é a pessoa, é aquilo que ela entrega, é a forma como ela se comporta, é o jeito que ela está fazendo as coisas, é a forma como ela fala, como ela conduz. Para isso, o one-on-one ele é importante até para a gente conseguir direcionar. Isso é ferramenta de gestão, é método e ferramenta. Existe método para fazer o one-on-one, não é fazer no freestyle, de qualquer jeito, né? Existe método para isso, existe o passo a passo. Ritual de gestão, existe o passo a passo para trazer gente e mandar gente embora. Tem método para isso, né? Tem o passo a passo. E aí, às vezes, a gente gosta da pessoa, mas a pessoa tornou-se pessoal, porque é meiga, porque ela é querida, porque ela tem uma energia boa, beleza, mas ela faz as entregas necessárias, porque este lugar precisa das entregas. Então, desapegar das pessoas é extremamente importante para a gente fazer essa desidentificação. Porque às vezes a gente fica com uma pessoa que, para o desempenho daquela função, não faz a entrega necessária, mas a gente gosta dela. Mas, gente, qual que é o fiofó que está na reta? É o meu. É o negócio, muitas vezes, Exato, né? é um negócio. Então, às vezes, por conta de uma pessoa, por um apego pessoal, eu coloco em risco todo um negócio. Gente, raiz ruim a gente tem que tirar na hora. Os ativamente desengajados e as pessoas que não estão preparadas nesse momento para fazer as entregas que eu preciso. E não faz dela uma pessoa ruim, só faz dela uma pessoa que não cabe nesse cenário. Assim como relacionamento entre as pessoas. Às vezes, as pessoas elas não acordam, putz, hoje eu vou ferrar com o meu relacionamento. Não, às vezes ela não está nesse momento. As pessoas não estão conversando sobre os mesmos objetivos. Um quer filho, o outro não quer. Mas a gente fica brigando para poder ficar junto. O desgaste é tão grande que às vezes é só separar e achar outra pessoa. Né? Existem tantas empresas por aí com culturas diferentes e com níveis de entrega diferentes. Às vezes eu não estou preparado para fazer a entrega daqui, mas eu estou preparado para fazer a entrega de outro lugar. E não faz de mim um profissional ruim, só faz de mim um profissional que não cabe nesse momento. E aí, isso para o gestor é muito difícil. Muitas vezes, a gente fazer esse desapego. E eu não estou falando que para mim é fácil, não. Às vezes eu tenho que parar, pensar. E se fosse outra pessoa? Essa é a primeira pergunta. É uma pergunta-chave para a gente se fazer enquanto gestor. Se fosse outra pessoa, eu agiria da mesma forma? Eu diria os mesmos sims ou os mesmos nãos? Se fosse uma outra pessoa diferente nesse lugar?
Aí é algo para a gente começar a refletir, olhar para dentro e pensar, eu estou sendo pessoal ou impessoal? Uma vez eu assisti uma palestra que, para mim, era uma perguntinha-chave como essa e que ela abriu a minha cabeça para uma outra visão de relacionamento com liderados, que é a seguinte pergunta: se eu, olhando para toda a minha equipe, eu recontrataria todos eles hoje, se eles não fossem meus liderados, se eles não estivessem na minha equipe, eu recontrataria essas mesmas pessoas hoje? Para aqueles que eu disse não, eu preciso começar a pensar a respeito. Para os que eu disse sim, perfeito, ótimo, né? Você construiu uma equipe dentro das expectativas que estavam sendo criadas, mas para aqueles que foi dito não, você precisa fazer algo a respeito, né? O que você vai fazer? Você vai tentar readequá-los à cultura empresarial ou à questão técnica, ou eles não têm mais jeito, e daí é uma questão de conversar, de alinhar aquelas expectativas. Às vezes, eu gosto muito de respeito e comunicação. Eu acho que é uma fórmula mágica de encontrar tranquilidade nos relacionamentos, pelo menos. Não uniformidade, mas tranquilidade. Quando tu se comunica e essa comunicação é feita com respeito, dificilmente vai dar errado, né? O problema é que a gente não se comunica e muitas vezes a gente também não respeita. E aí esse aprendizado que é essencial. Mas encontrado tudo isso, muitas vezes tu até direciona aquele colaborador, aquele sócio, aquela pessoa que está dentro do teu time para uma outra oportunidade. Eu já tive isso em inúmeras situações em que eu ajudei a pessoa a se recolocar. Passei para ela contato, fiz contato com alguns outros advogados para que eles... No meu time não cabia, mas eu sabia que caberia em outros times. Então, eu acho que tudo isso demonstra o respeito pela pessoa e eles voltam de forma grata. E muitos deles até, às vezes, assim, meses depois, eles agradecem por esse cuidado, dizem que estão mais felizes ou, às vezes, dizem que se arrependeram e que eles deveriam ter ouvido ou deveriam ter agido de forma diferente. E isso é legal, né? Porque a gente percebe que tem uma forma de as coisas acontecerem sem serem tão traumáticas. A gente só precisa encontrar que essa forma aconteça dentro da nossa realidade. E o né? cuidado para não se acostumar. Às vezes a gente se acostuma. A gente se acostuma com uma situação ruim, aí a gente não quer sair dessa situação ruim, porque é uma situação que a gente conhece, por mais que o resultado seja ruim, é algo que já é conhecido. É que é muito melhor do que... Muito melhor, né, na cabeça das pessoas, porque daí existe um benefício psicológico bom em cima disso, do que eu ir para um novo que eu não sei o que eu vou encontrar. É igual tu entrar numa sala, por exemplo, e ver um buraco ali embaixo. Acabei de ver um ali, né? Aí tá ali. Agora eu percebi. Daqui a pouco eu vou passar por ali, eu vou olhar para ele de novo. Mas daqui a pouco eu vou entrar aqui todo dia, eu já me acostumei. Eu não vejo mais. Eu não consigo enxergar mais aquele buraco, por exemplo, como algo que precisa ser tirado ou consertado. Não incomoda mais. Porque não incomoda mais. Então, a gente se acostuma. Então, há um cuidado muito grande que a gente precisa tomar do se acostumar com as pessoas, principalmente, e de verdade ter a consciência de que, às vezes, a gente precisa trazer alguém de fora para olhar. Tem que consertar aquele buraco ali. E aí alguém vai chegar lá, vai botar a mão e vai fazer. Isso que é importante, né? O fazer, a atitude. Por que muitas vezes as pessoas demitem pela atitude? Porque elas vão mudando ao longo do caminho. Elas se acostumam, já não tem mais aquele sangue no olho, já se acostuma com a rotina, e aí não tem alguém que vai lá e dá um cutucão, né? Que dá um feedback, né? Que precisa ser dado muitas vezes. E aí as pessoas vão se acostumando, entra na zona de conforto, que está bem longe da alta performance. Hoje muito se fala, né? Eu desligo uma pessoa pelo perfil dela, não pela parte técnica. Eu contrato muitas vezes pelo técnico e tiro ela pelo relacionamento, por essas outras características que não o técnico. Exato. Né? E é bem isso, a pessoa se acostumar, aquela quase uma preguiça de ter que passar por aquele processo novamente, né? E fica deixando, como você falou, deixa o buraco ali, deixa ele, vamos ver se ele se tapa sozinho ou se ele muda, né? Se tu identifica aquilo, tu tens que tomar alguma atitude para mudar, né? Se tu avaliar a tua equipe, viu que aquela equipe, talvez eu não contrataria, como tu usou esse exemplo de novo, eu tenho que entender qual é aquele motivo, por que eu estou questionando aquela pessoa para tentar trazer e resolver, até porque as pessoas que às vezes já estão na tua equipe, elas já têm um fit com o teu cultural, contigo, com o teu negócio, né? Nessa que não está desempenhando, talvez, aquilo tudo que pudesse,
né? Diferente daquela que realmente não desempenha. Então, ela precisa de um trabalho, precisa, acho, de um carinho, vamos dizer, de um respeito, de tu tentar, de fato, trazer essa pessoa para si. É mais fácil, né? Mas, Cris, eu vou te fazer uma pergunta que é a pergunta do milhão. Ah! Como identificar uma pessoa de alta performance no processo seletivo? Porque no processo seletivo é um momento, ali na entrevista, que todo mundo é maravilhoso, acorda às 4 da manhã, faz tudo, o impossível, possível. Como que a gente identifica pequenos hábitos? Como que se identifica alta performance num processo seletivo ou num primeiro, segundo contato com alguém? Primeiro que a gente não vai identificar de cara, né? Porque tem muita gente que vem preparado, que estuda em casa, que já vem com falas prontas. O primeiro conselho que eu dou, por exemplo, eu já fiz bastante processo de recrutamento e seleção, é sair do mundo corporativo, porque as pessoas elas vêm preparadas para responder perguntas profissionais. Só que a característica ela é da pessoa. Então, eu saio do profissional e vou fazer perguntas aleatórias da vida. Me conta como que são os teus relacionamentos, a tua vida. Já praticou algum esporte que para ti foi muito difícil? Como que foi para ti? Tu foi em frente, não foi em frente? Quais que são características de pessoas que de verdade gostam de sair da zona de conforto? Elas estão aprendendo algo novo? Elas aprendem algo novo na vida? Quais foram? No último ano, o que tu começou a aprender do zero? Isso já é um indício de uma pessoa que ela busca por estar melhor, por ser melhor e por estar fora da zona de conforto. Como que é a determinação? Começa e termina, vai até o final, e aí existe uma diferença entre determinação, persistência com teimosia. É algo também que a gente vai perguntando e a gente vai criando feeling. Mas sair do mundo profissional e ir para o mundo pessoal é um grande caminho para a gente de verdade conhecer a pessoa como ela é. Os desafios pelos quais ela já passou, as mudanças pelas quais ela já fez na vida. Ela de verdade gosta de sair da zona de conforto? Ela tem 30 anos e mora com o pai e com a mãe? Ou ela já tem 30 anos e mora fora de casa? Né? Ela saiu para trabalhar com 17 ou ela esperou se formar e tudo mais e ser um recém-desempregado para poder começar a trabalhar? Ou ela já começou a fazer estágio antes, ela busca algo diferente? Então, são indícios de que a pessoa ela quer estar fora da zona de conforto. Aí pense em alguém. Eu olho para essa pessoa, ela gosta de estar fora da zona de conforto? Ela de verdade sua sangue no treino para poder sobrar na prova? Eu tinha muito disso, né? Na época que eu treinava, corria, o meu treinador falava, tem que suar sangue no treino para sobrar na prova. Então, treinar nas piores condições, sem água, no sol quente. Por quê? Porque vai chegar lá na prova, vai sobrar, vai ter água, vai ter hidratação, vai ter sombra, não vai ser no meio-dia, vai ser de manhã cedo, então vai conseguir sobrar. Então são alguns indícios de pessoas que têm esses comportamentos. Mas vou conhecer a pessoa no processo de recrutamento? Não vai. Mas uma coisa, então, para que o líder ou quem está fazendo o processo seletivo tem que ter muito cuidado é na escutativa, para captar esses detalhes, essas informações, essa comunicação não dita. Exato. E tirar conclusões a partir daquilo, e né? Principalmente as características das pessoas nos relacionamentos próximos. Se eu ligar pro teu marido agora e perguntar para ele quais que são, o que ele gosta de sentir, o que ele não gosta, o que ele vai me falar. Saí do mundo corporativo, fui pro pessoal, né? Em casa, no trabalho eu sou extremamente equilibrado emocionalmente, né? Mas na minha vida pessoal eu sou uma pessoa impulsiva. Difícil, né? Fazer essa separação. Será que eu sou controlado emocionalmente ou eu só me seguro para poder não mostrar em minha impulsividade? Porque isso é uma característica, a gente vai aprendendo a lidar com ela. E não significa que eu precise ser equilibrado 100% do tempo. Isso não vai acontecer, né? Não existe esse ser. As pessoas elas vão se desequilibrar, elas vão sentir raiva, as emoções elas estão aí para a gente sentir. Mas a forma como eu administro cada uma delas é que vai fazer diferença. E essa despersonificação, ela é essencial. Porque se há algo que o líder não pode fazer pelo liderado, é a parte dele. Se há algo que a companhia não pode fazer pelo líder, é a parte do líder. Então, o seu papel, ele precisa e deve ser feito. Vera, tu fizesse essa pergunta do milhão para a gente encerrar o episódio de hoje. Eu acho que a Cris e nosso bate-papo poderia levar 1, 2, 3 episódios. A gente poderia continuar gravando aqui o dia inteiro. Mas o tempo
né, não nos permite, pelo menos desse episódio. A gente pode pensar em Fazer gravar várias outro partes, depois, várias né, de alta partes. performance, quem sabe. Mas eu queria aqui agradecer e encerrar desse episódio de hoje da MNCast. Cris, muito obrigado. Acho que o papo foi super legal. Acho que todo mundo vai gostar desse episódio. Acho que vai ser um sucesso. Obrigado por estares aqui. Obrigado por aceitares o convite do escritório. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. E pense para ti aí que vai ouvir esse episódio, ninguém pode fazer a tua parte, só tu. Essa lição é fundamental e é maravilhosa para a gente encerrar o bate-papo de hoje, porque as pessoas precisam olhar para dentro. Olhar para dentro com realismo, de forma adulta, entendendo que elas têm limitações, e todos têm, e elas precisam ser superadas. E isso é alta performance, é ter a capacidade de se auto-superar diariamente. Então, acho que é um ótimo pensamento para o encerramento de hoje. Obrigada, Michel. Obrigada, Cris. Obrigado, Gabriele, também pela tua participação. Esse foi mais um episódio do MNCast, o podcast da Menezes de Ebur. Acompanhe esse episódio e os próximos nas plataformas YouTube e Spotify. Obrigado. Tchau, tchau.